Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao programa número 81, conversando sobre dependências e outros temas. Semanalmente, eu, Paulo Moraes e minha colega psicóloga Neide Zanerato estaremos aqui falando sobre temas relacionados à psicologia em geral e também relacionados às dependências. No programa de hoje, nós iremos falar um pouco sobre os desafios que nós, terapeutas que trabalhamos com dependência, com transtorno por uso de substância, enfrentamos. Então, quais são as dificuldades que nós temos no contato com o paciente, na definição de metas, na flexibilização de pensamentos por parte do paciente? O que você pensa sobre isso? O que você imagina que sejam as nossas dificuldades? Então, fique conosco até o final do programa para você conhecer um pouco mais sobre esse tema tão delicado. Peço, como sempre, para que você compartilhe o vídeo com amigos e familiares, para que você assine o canal e também que deixe seu like, porque assim o YouTube reconhece a importância do programa e entrega para mais pessoas. Vamos ao programa de hoje. Muito obrigado por sua presença. Olá, Neide. Tudo bem com você? Como é que você está? Tudo bem. E você, como é que tem passado? Comigo tudo bem também, tudo tranquilo. Ó, Neide, hoje é o nosso programa número 81 e a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios terapêuticos, né? No tratamento do TUS. Tá? É claro que se a gente fosse falar aqui de todos os desafios, todas as possibilidades, provavelmente o programa iria durar umas 5, 6 horas, né? Então, eu sugiro que a gente fale dos pontos principais, né? Daquelas situações que trazem um pouco de dificuldade, mas que a gente também possa falar um pouco de como encontrar a resolução para isso, né? Uhum. Então, eu gostaria de trazer uma situação aqui, que é quando o paciente vem para a terapia, quando é indicado por alguém, ou seja, ele é trazido por alguém para a terapia, ele não vem voluntariamente, né? Então, acontece muito, por exemplo, com adolescentes, que os pais descobrem que eles estão usando maconha, alguma substância, e obrigam o filho a fazer terapia como primeiro recurso de tratamento, né? Então, esse paciente, ele vem sem empatia com o terapeuta, né? A aliança terapêutica, ela é muito difícil de ser formalizada, porque é óbvio que a gente pensa de uma forma diferente da forma como o paciente pensa. Então, isso conflita muito, até por questões da idade, né? Porque a gente sabe também que o cérebro do ser humano só está completo por volta dos 25 anos. Então, o adolescente é um cérebro totalmente em transformação. A gente tem a expectativa de que ele venha e empatize com a gente, seria uma expectativa muito real. Então, eu particularmente, eu sei como conduzir, né, esse processo, a gente leva muitas sessões porque a gente sabe que o paciente chega na fase da pré-contemplação, ou seja, ele não reconhece nenhum prejuízo por estar usando a substância, e a gente tenta encaminhar, então, para uma mudança de fase, né, e dessa forma a gente consegue criar uma aliança terapêutica. E outra questão também é a própria aliança terapêutica, né? O paciente que vem e a gente tem dificuldade em formar aliança terapêutica com o paciente e também vice-versa, ele também tem dificuldade de empatizar com a terapia. Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse tema também, Neide. Então, Paulo, os desafios da terapia com pacientes com TUS, né? Esse é o tema do nosso programa. Então, assim, como você falou, nem sempre o paciente vem motivado para fazer a terapia. Então, eu acho que um primeiro desafio é a construção de uma relação, de uma aliança terapêutica, de uma aliança colaborativa, onde fique bem claro que terapeuta e paciente estão dispostos a correr riscos juntos, né? Então, esse talvez fosse o primeiro
passo. Com isso, eu vou fazer com que o paciente faça uma adesão à terapia. Uhum. Esse é um desafio. Você fazer com que o paciente faça uma adesão ao processo terapêutico, porque muitas vezes ele nem faz essa adesão. Segundo desafio do tratamento, na verdade, da terapia, combinar com ele uma meta. Né? A maioria dos nossos pacientes nos procuram não para parar de usar substância, mas para fazer um uso social da substância, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio. Motivar esse paciente, quer dizer, evocar desse paciente, e aí eu vou falar da importância de se usar um estilo de conversa, que é a entrevista motivacional, mas fazer esse paciente descobrir, tirar dele mesmo e não a gente falando, porque a gente sabe que não adianta a gente falar qual é a meta, qual é o ideal. O paciente vai ter que descobrir isso. O paciente tem que descobrir qual seria a meta, né? O que ele deveria atingir como uma meta ideal para que o tratamento dele tivesse o melhor desfecho. E a gente sabe que os modelos baseados na abstinência são os mais seguros. Então, assim, temos que evocar desse paciente, esse é um outro desafio. A ideia de que o ideal seria parar de usar substância, né? Que a redução do uso da substância pode ser um caminho para se chegar na meta. A gente sabe que isso não funciona para todas as substâncias, tá? Existem substâncias que você se beneficia de uma redução gradual até a parada. Existem substâncias que a meta deve ser parar imediatamente. Então, não posso ficar usando aos poucos, de pouco até parar, tá? Então, eu acho que esse é um outro grande desafio. Acho que um desafio também do tratamento é o paciente se dispor a falar a verdade dentro da terapia. Eu acho que muitos pacientes cursam com vergonha, então, quando eles têm recaídas, eles sentem muita vergonha de contar para o terapeuta que recaíram. Por quê? Porque muitos pacientes não querem, inclusive, decepcionar o terapeuta, né? Dizendo que houve uma recaída. Então, às vezes o paciente parecia que estava indo tão bem, de repente ele vai contar que teve uma recaída, então ele não entende a recaída como um processo de aprendizagem, mas ele entende a recaída como um fracasso. Só que se ele não contar para o terapeuta que houve uma recaída, como que essa recaída aconteceu, quais teriam sido as formas de se prevenir essa recaída, esse paciente vai continuar patinando. Uhum. Né? A gente sabe que existem outros desafios no tratamento, e um grande desafio no tratamento dos pacientes com TUS, no processo da terapia, é esse que a gente tem falado nos últimos programas, que seria como que é a relação com a família. Nós temos famílias que favorecem a adesão, que facilitam com que o processo terapêutico se desenvolva, e nós temos famílias que dificultam essa adesão, né? Que é quando, por exemplo, a família compete com o terapeuta. Uhum. Né? Então, o terapeuta dá uma orientação, a mãe ou o pai dão uma orientação oposta àquela que o terapeuta deu. Né? Então, por exemplo, a gente orienta, por exemplo, para uma internação domiciliar, onde o paciente tem que ficar acompanhado 100% do tempo, e a família não acha que precisa ser tão, assim, 100% do tempo, né? Então, a família, né? Eu já tive pacientes que o pai e a mãe diziam, olha, a gente tem a nossa vida, né?
A gente não pode ficar com o nosso filho 100% do tempo. Então, nós saímos para passear, para viajar, e nesse meio tempo o filho fica sozinho. E aí, enquanto ele fica sozinho, ele está correndo riscos, né? Mas, assim, este é um outro desafio, né? Quer dizer, a gente sabe que tratar o paciente com TUS é um desafio o tempo todo, né? Então, tanto pelas questões particulares do paciente, quanto pelas questões do entorno. Acho que a gente tem sucesso quando a gente consegue contemplar isso e lidar com isso de uma forma mais positiva. Perfeito. Muito bom, Neide. Obrigado, viu, pelas orientações aqui que você passou, pela aula que você deu. Muito obrigado mesmo. E na semana que vem estaremos aqui novamente com um novo programa, tá? Obrigada, Paulo, pelo convite mais uma vez, viu? Obrigado você, Neide. Boa semana. Eu também.